Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de DBA PostgreSQL. Na aula anterior, eu fiz uma introdução teórica, né, dos primeiros passos que você deve estar realizando aí ao instalar o Postgre no ambiente Linux, no CentOS. Fizemos uma parte teórica, né, e vamos agora para uma parte prática. Então, vamos agora colocar em prática o que eu expliquei na aula anterior para a gente fixar o conhecimento. Então, vamos fechar isso aqui, essa apresentação, tá? Eu já estou aqui, pessoal, com o meu servidor, tá? CentOS funcionando. Ele já está aqui funcionando, o meu servidor, está na máquina virtual, né? Nós trabalhamos aí com a máquina virtual, mas lembre-se que eu não opero diretamente no servidor. Eu sempre faço uma conexão remota através de um software SSH. Então, aqui eu gosto de trabalhar aqui com o MOBA. Posso conectar com o PUT, nós vimos isso aí, mas eu gosto de trabalhar com o MOBA, tá? Então, vou abrir aqui uma nova sessão, aqui nesse maisinho. Eu posso também gravar uma sessão, eu clico aqui em Session, SSH, vou especificar aqui 127.0.0.1, que é, né, o meu servidor CentOS. Se eu quiser vir cá e fazer a conferência aqui, eu dou um IP AS, ele me mostra aqui, né, o número do servidor, lá em cima, 127.0.0.1, tá? E vou entrar com o usuário root, ok? Então, vai ficar gravado aqui no MOBA. Ele existe uma limitação, eu acredito, acho que são 10 a 15 sessões que podem ficar gravadas, isso na versão free, eu vou verificar. Na versão paga, você pode gravar várias sessões. Vejam que a porta padrão é a porta 22. Então, eu vou clicar no OK aqui, né? Ele já vai ficar aqui gravado aqui para mim, tá vendo? Né? Aqui nessa parte já ficou gravado aqui a sessão, desde que eu posso até abrir uma segunda sessão, né? E operar em duas sessões dentro do servidor, ou até mais sessões. Isso é muito comum de acontecer, né? Às vezes você precisa operar com um usuário X e um usuário Y numa tarefa, ao invés de ficar alternando entre vários usuários, você loga duas vezes ali e vai ser feliz. Ok, então vamos lá? Eu vou abrir aqui a minha apresentação no modo PowerPoint, para me usar o copiar colar em algumas funções, para não ter que ficar digitando aqui. A gente vai colocar em prática, basicamente, o que nós fizemos aí, os primeiros passos, né, no Postgres. Vou colocar aqui na página. Tá aqui, primeiros passos com o Postgres. Então, primeira coisa, pessoal, né? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Quando você loga, eu loguei com o usuário root. Então, eu já vejo que está aqui, olha. Root é o nome do usuário, @localhost. Quem que é esse localhost? É o nome do meu servidor. Então, eu não defini nome nenhum, ele é um servidor local. Eu posso alterar isso aqui é possível de ser alterado, tá? Mas, inicialmente, ele é localhost. Se eu der um IP AS, né, ele vai me mostrar aqui qual que é o IP, né, o meu IP de conexão desse servidor, certo? 127.0.0.1, correto? E eu estou utilizando aqui o usuário, né, root, ok? Vou fechar mais uma tela aqui. Então, é o seguinte, primeira coisa que nós vamos fazer, eu quero verificar aqui o seguinte, quais são os processos que estão rodando em nome do usuário Postgres, tá? O Ctrl e o L, ele limpa a tela, tá? O que acontece? Sempre que um novo processo é inicializado dentro do servidor Postgres, ele cria um subprocesso em nome do usuário Postgres. Então, se uma aplicação se conectou ao servidor, uma aplicação se conectou ao servidor, né, para poder fazer inserção de dados. Eu criei o meu banco de dados, eu tenho um banco de dados de um servidor,
eu tenho um segundo servidor que tem um software lá, uma aplicação gerencial, uma aplicação de CRM, uma aplicação de nota de aluno, uma aplicação, né, um app ali feito em Android, né, que eu usei o banco Postgres. Mesmo que esse usuário se conecte ao servidor usando lá o usuário específico, então vamos coloquei lá user app. User app é o usuário da aplicação que se conecta ao banco. Tá? Ele vai criar um processo em nome do usuário Postgres. Então, se eu der um PS, isso é um comando de Linux, -ef, pipegrep, Postgres, né? Eu tenho 3 cursos, né, pessoal, em cima do Postgres. Uma versão gratuita, que vai ficar aqui ele está no YouTube, né? Essa aula aqui faz parte da versão gratuita. Eu tenho também um curso pleno, né, um DBA pleno, ele está na Udemy com preço campeão, e eu tenho também um DBA sênior, né, que já fica na minha plataforma de curso, que é um curso mais caro, que ele tem mais conteúdo. Então, cada nível de curso, o gratuito, a gente vai pegar o básico, está no YouTube para todo mundo, ele está no meu site também, que é o fabridata.com. Eu tenho um curso pleno na Udemy, onde eu avanço mais, né, na administração de banco de dados, e eu tenho um curso sênior. No curso sênior, a gente vê comandos Linux. Aqui, eu vou explicar alguns comandos Linux no curso júnior e no curso pleno, mas a nível operacional. Já o curso sênior, não. A gente tem basicamente um curso de Linux dentro do curso de Postgres. Então, PS-EF, pipegrep Postgres, ele vai me listar todos os processos que estão sendo utilizados em nome do usuário Postgres. Tá? Então, a gente vê aqui, ele me indica também 2 informações bem interessantes. Ele me indica qual que é o diretório, tá, dos binários. Quem é binários, pessoal? Binários é o seguinte, o binário são os programas, são os arquivos, né, que compõem o banco de dados, os arquivos de funcionamento do banco de dados, fica o binário. Tá? Quem é postmaster? Postmaster, pessoal, ele é o processo principal do Postgres. Quando o Postgres sobe o serviço, ele está funcionando, ele cria um postmaster.pid. Tá? Aquele processo, se eu matar aquele processo, eu mato o banco se encerra na hora. Então, uma das garantias que eu vou ter que o banco de dados subiu ou não é através do postmaster.pid. Ok? Então, aqui ele está me indicando que o banco está de pé, aqui está os binários e aqui está o postmaster. Esse "-d" maiúsculo aqui é de diretório. O D minúsculo, pessoal, ele indica banco. Aqui, esse D maiúsculo é o diretório de dados, que nós chamamos de pgdata. Então, aqui nós temos o pgdata, que é onde está os dados do banco de dados, onde estão os arquivos de configurações, tá? E você vai ver que existem vários outros subprocessos, tá? Que estão em execução em nome de quem? Em nome desse cara, do Postgres, está aqui, ó. Isso aqui, cada linha dessa é um processo que está em execução. Tá? Um processo que está em execução em nome do usuário Postgres. Esses subprocessos, pessoal, são subprocessos do próprio banco de dados. Tá? A gente vai ver isso em detalhe, né? O status collector, ele conecta estatística do banco, né? O Logical Replication Launcher trabalha com a parte de replicação, o alto vácuo, a gente vai ver a parte do alto vácuo. O alto vácuo aí são ferramentas de manutenção do banco, né? Ferramentas que ele faz uma limpeza, tem um vacuum full, que ele faz uma limpeza das linhas mortas, que são tuplas mortas, a gente vai entender, né? Tem um vácuo freeze, né? O alto vácuo é um processo automático que o banco dispara de acordo com alguns determinados parâmetros ali do PostgreSQL.conf. O all-writer, né, que faz a escrita dos logs de transação, né? No Postgres, o log é chamado de wall, né? O background writer, a gente vai ver em detalhes também no curso sênior, né? Ele faz escrita, o checkpoint,
né? Pega dados em memória e faz a persistência desses dados aí no log de transação. Então, são os subprocessos. Então, quando você quer localizar um determinado processo, é aqui, ó, PS-EF pipe grep Postgres, tá? E eu vou até mostrar, vai ser bom ter aberto duas sessões, né, que a gente consegue estar trocando. Eu não comentei que quando você instala o Postgres, ele automaticamente cria um usuário Postgres. Como que eu troco de usuário? Su-Postgres. Pronto, ele já está com o usuário Postgres. Tá? Como que eu sei que ele está com o usuário Postgres, pessoal? Porque mudou aqui, ele veio para esse bash. Então, ele já está com o usuário Postgres. Vejam que ele não me pediu senha, tá? Porque está mapeado no ident.conf, tá? Que o usuário root, ele manda no usuário Postgres. O usuário root ele está acima, um nível acima do usuário Postgres. Então, com o usuário root, eu já consegui automaticamente entrar dentro do usuário Postgres, tá? Se eu digitar aqui PSQL, o que vai acontecer? Eu vou entrar na shell do Postgres. Eu vou entrar aqui na parte de shell, na shell. Aonde eu estou? Que banco que eu estou? Ele está aqui, ó, no banco Postgres, né? Se você colocar esse comando que eu até mostrei na apresentação, tá? É o select current database. Ele vai me mostrar aqui, ó, current database é o Postgres. Para que eu possa listar os bancos que eu tenho dentro do cluster, eu dou um /L. /L, ele vai mostrar esse banco aula aqui. Se vocês lembram, na aula de instalação, eu dei um create database e criei esse banco aula. Então, eu tenho aqui o banco aula, que é um banco que eu criei, o dono dele é o usuário Postgres, o encode, né, que é o collation, que é o padrão de idioma, de acentuação, né, é o UTF-8, tá aqui o collate, né, PTBR UTF-8, setup, tá vendo? Ele vê as informações. O banco de dados Postgres, eu comentei, é um banco que não pode ser apagado. O template 0 é um banco imutável, né? Que é o banco modelo. O template 1 é o banco que é utilizado para a criação, o banco modelo para a criação de novos bancos. O L+, opa, errei aqui, L/L+, ele faz o quê? O /L lista o banco, o mais, ele dá mais detalhes, tá? Ele dá mais detalhes, inclusive o tamanho do banco, tá? A table space, que esse banco, já vou entender mais à frente o que é uma table space, tá? Como que eu vou me conectar a esse banco aula? /c aula. Pronto. Agora eu estou conectado ao banco aula, tá? Se eu dar um /D+, não vai mostrar nada porque o banco está vazio, tá? Ele vai mostrar a estrutura do banco, as tabelas do banco, os esquemas, né? Então, o /D+, ele mostra a estrutura do banco. Então, não deu muito certo aqui, até porque eu não estou, né, utilizando, não tem nada. Se eu colar aquele comando novamente, opa, colocou o comando aula, que é o current database, tá? O que ele vai me mostrar aqui, pessoal? Ele vai mostrar o banco que eu estou, certo? Se eu digitar aqui o select current user, ele vai me mostrar o quê? Qual usuário eu estou, que é o usuário Postgres, tá? E se eu der o select version, ele vai me mostrar aqui, né, a versão do Postgres. Ele mostra bem completo, né? Ele mostra aqui que eu estou no Postgres 13.3, que é a última versão estável, né? Eu usei o WinInstall lá na instalação e marquei somente a opção 13, mas ele já foi lá para mim e já definiu a 13.3, que é a última versão estável, né? Ele mostra que a compilação, né? Ele mostra que a versão do Red Hat, então ele mostra todas as informações aqui referente a esse cluster que eu estou instalado, tá? Se eu der aqui um /Q, né, eu vou sair da shell e vou voltar para o usuário Postgres, tá? Então, PSQL, eu posso digitar também o exit, que ele também sai,
o barra aqui, ou o exit. Eu havia mostrado um comando, né, na apresentação para mim identificar o status do banco. O banco está funcionando, o banco não está, né? O comando seria esse daqui, systemctl. Eu vou ter problemas. Por que eu vou ter problemas aqui? Eu estou utilizando o usuário push, mas você me mostrou, porque eu falhei na explicação, né? O comando systemctl é um comando do próprio do Postgres, não é um comando do Linux, não é um comando do Postgres. Se você não tiver o ident lá habilitado, ele não vai mostrar. Então, aqui mostrou direitinho que o comando correto para ver o status é o pgctl. A gente vai ver isso aí mais à frente, aí, pgctl, né, -d, aí eu venho aqui, aí especifico o data directory, a gente vai ver isso aí mais à frente, tá bom? Então, ok, beleza. Pessoal, quando eu dou aqui o ps -ef pipegrep Postgres, ele me mostra aqui, ele me mostra os processos que estão em andamento, certo? Ok, então ele me mostra os processos em andamento. Eu falei com vocês sobre o quê? Sobre os arquivos de configuração, né? Que é o postgresql.conf, que é o pghba.conf. A gente foi de ver esses arquivos aqui agora. Aonde esses arquivos ficam no CentOS? Eles ficam aqui, ó, no pgdata, né, no diretório de dados aí do Postgres. Então, uma forma de você localizar esse arquivo é aqui, ó, você dá o ps-ef pipegrep Postgres, tá? E ele vai te indicar aqui o diretório aonde está o pgdata. Então, se eu copiar aqui, né? Vou dar um Ctrl+C e dar um CD, colar, eu vou entrar dentro do pgdata. Tá? Eu vou dar um Ctrl+L para limpar a tela. Se eu dar um ls, ele vai me listar o quê? Ele vai me listar aqui todos, né, os arquivos de configuração que estão dentro ali do meu pgdata. Tá? Eu dou um ls, ele me mostra todos os arquivos de configuração. Aqui está o postgresql.conf, né, e o pghba.conf. Essa é uma das formas, tá? Uma outra forma é entrar aqui no PSQL e digitar o seguinte comando: show data directory. O que o show data directory fala? Ele me mostra qual é o diretório de dados. Então, eu posso dar o ps-ef, pipegrep Postgres, ou posso dar, né, na shell, o show data directory, que ele vai me mostrar aqui qual é o diretório de dados. Vou dar um barra aqui, ele vai voltar. O pwd, ele mostra em qual diretório eu estou naquele momento, tá? E existe um editor de texto dentro do Postgres, né? Então, dentro do Linux, né? O Linux ele já tem um editor de texto chamado VI. Para que eu possa mudar as configurações aí do meu ambiente Postgres, tá? Eu vou entrar nesse diretório de dados, nesse arquivo, usando o VI. Existem outras formas, né? O VI é uma forma bacana. Então, eu vou dar um VI, Postgres. Se você dá o tab, pessoal, ele usa o autocompletar. O Linux tem essa função. Na hora que você começa a digitar o nome de um arquivo, e você estiver dentro do diretório que aquele arquivo está presente, você dá o tab, ele te dá um autocompletar para você, às vezes, digitar um arquivo muito grande, né? Você usa esse recurso aí. .conf. Pronto. Este aqui é o famoso postgresql.conf. Tá? Quem domina bem esse arquivo aqui, domina as configurações do Postgres. Então, o domínio 100% dele leva tempo, se não dizer anos, né? Porque você vai ter, eles são diversas configurações, então você vai entender a função de cada linha, mas como isso vai influenciar na aplicação, no desempenho do banco, você aprende durante o tempo, e também fazendo tentativas e erros, né? Você pode aumentar ali parâmetros de memória e fazer teste, parâmetros de sessões, né? A gente vai entender basicamente como é que é o arquivo. Então, ele vem aqui
uma instrução inicial sobre o arquivo, tá? E agora ele vem especificando. Ele é todo dividido por seções, tá? Então, a primeira seção que eu tenho aqui é o File Location. Então, o File Location, ele especifica o quê? O Data Directory. Então, eu posso mudar o Data Directory aqui no PostgreSQL.conf. Eu posso mudar a direção de dados, tá? Ele está aqui como config.dir, mas existe aqui, né, esse jogo da velha aqui na frente, né, eu me esqueci no momento aqui o nome dele, essa cerquilha, que ela faz o quê? Ela está comentando a linha. Quando essa cerquilha está aqui, ele está utilizando ali o valor padrão, tá? O valor padrão, né? Quando eu tiro esse campo, ele passa a ler a alteração que eu for fazer nessa linha. Então, eu vou continuar, vou colocar um insert aqui, tá? O botãozinho insert para inserir dados, e ele fala aqui, ó, né? Nesse caso está em inglês, use data in another directory. Então, ou seja, eu posso usar os dados em outro diretório. E ele diz, change required restart. Ou seja, se eu mudar essa configuração, para que ela entre, tá, em execução, é necessário o restart do servidor. Tá? pghba.file, que é o arquivo de autorização. Pessoal, autorização é uma coisa, autenticação é outra. Tá? Autorização, no caso aqui, né, é o seguinte, no caso aqui é a autenticação, né? Ele faz a autenticação do host para o IP. Então, por exemplo, se eu crio um novo servidor de aplicação, eu crio um novo servidor de aplicação, tá? E esse servidor de aplicação, né, onde está lá o Java, o Python, onde está o programa, né? Ele vai usar o banco de dados Postgres. Eu preciso fazer o que? Autenticar, eu preciso criar uma entrada no pghba.conf, eu vou mostrar isso aí, definindo que aquele servidor pode se conectar. Tá? Então, isso aqui é Authentication. Authorization já é outra coisa. Authorization, no caso, seria a parte de permissionamento. Né? Eu falo assim, o usuário pode se conectar ao banco. Né? Authentication. O que ele pode fazer? Ele pode inserir dados? Ele pode apagar dados? Né? Aí já é a parte de autenticação, de autorização. Né? De outra forma, se for trocar isso aqui, nisso requer restart. Pessoal, esses dois aqui não é comum de você mudar. É muito raro, situações muito específicas, tá? Normalmente se deixa o padrão, porque caso outro DBA for fazer um trabalho ali, lógico que ele pode fazer pelo PSQL, como eu mostrei, identificar onde está o Data Directory, mas seguir o padrão é uma boa prática. Tá? O ident.conf, a gente vai ver isso aí mais à frente no curso sênior, né? É a parte de identificação de usuário, de relação de usuário, também requer restart. Tá? PID, o que é o PID? É o Postmaster. Lembra que eu comentei do Postmaster? Então, o que acontece? Ele está aqui padrão, lá naquele diretório de binários. Existe uma situação específica que a aplicação ela só roda se ela identificar o PID. Então, eu consigo colocar o Postmaster em outro local para que a aplicação, tá, né, vá operar, vá funcionar. Não é que eu vou mover lá o PID, ele vai continuar lá. Eu vou criar um arquivo extra, é tanto que ele disse, né, write an extra PID file. Então, ele vai criar um arquivo extra, também requer o restart. Connections e Authentications. Aqui eu vou definir uma série de coisas. A principal que eu tenho que fazer agora é essa daqui, ó, IP address. Tá? Atualmente, o que? Esse servidor ele só aceita só conexão local. Se qualquer pessoa tentar se conectar a esse servidor, ele não vai aceitar. Ele só aceita conexão local, somente localhost. Tá? Então, por exemplo, a situação que eu disse lá da aplicação Java, da aplicação Python,
que faça em outro servidor, ela não consegue conectar aqui, porque esse servidor ele está ouvindo somente conexão local. Eu apago aqui a cerquilha, eu venho e coloco aqui um asterisco. O que vai acontecer aqui? Ele vai aceitar conexão vindo de qualquer IP. Pessoal, calma, não é que eu estou abrindo o servidor, não estou abrindo o servidor. Ele vai aceitar, mas ele também vai respeitar o pgba.conf. Então, ele vai aceitar conexões externas, tá? Mas ele vai ter que... o IP desse servidor, ele tem que estar lá. Eu posso colocar o asterisco real, mas eu posso fazer de outra forma também. Eu posso colocar por IP. Eu posso criar mais segurança. Eu posso colocar aqui que ele vai aceitar do IP 10.0.100.20, tá? Vírgula. Isso dentro da mesma rede, né, pessoal? E do 10.0.100.21. Então, eu estou especificando que esse servidor só vai receber conexões desses dois IPs. É um recurso extra, mas normalmente se coloca asterisco, né? E lá no pghba.conf nós iremos colocar. Se eu reiniciar fechar isso aqui, essa aplicação isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Eu tenho que fazer o restart do servidor. Tá vendo? A porta, né? A porta está na porta padrão. Veja que o comando está comentado. O comando está comentado, mas mesmo assim ele só vai se conectar na porta padrão, tá? Porque o padrão é 5432. Então eu tirando ou não nessa situação não vai mudar em nada. Mas vou fazer o seguinte: e se eu colocar neste servidor mais de uma instalação? Se eu colocar mais de uma instalação aqui nesse servidor, eu tenho que vir cá e mudar a porta. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira instalação, vai ser na porta 5432. Se eu instalar um segundo servidor, tá? Ele não sobe, ele não funciona, ele não sobe. Por quê? Porque eu tenho que chegar no segundo servidor e alterar o IP. 5433, 5434, eu já vi gente colocar até 999, tá? Numa segunda instalação. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui na 5432, tá? Max Connection, quantidade máxima de conexões que esse servidor vai aceitar. Então, por enquanto, 100, né? Aqui eu posso colocar, por enquanto, eu posso colocar 1000, tá? Para mim colocar mais de 1000, eu tenho que alterar outro parâmetro lá no meu Linux, tá? Mas isso aqui vai de acordo com a aplicação. Existe uma API chamada PGBouncer, né? Que ela ajuda esse Max Connection, tá? Porque quando eu coloco 100 conexões aqui, pessoal, 1000 conexões, se eu tiver 1000 usuários logados no servidor, eu vou ter um consumo muito grande de memória e processador, que cada usuário que se conectar ao servidor, ele reserva para ele uma quantidade de memória. Então, eu tenho que estar entendendo lá, basicamente, a quantidade de usuários necessárias, o que eu tenho de recurso de memória, né? Eu não é somente aumentar aqui e o pessoal conectar. Na hora que a pessoa conecta ali, ele reserva um espaço de memória, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos deixar 100 por enquanto, né? Eu comentei aqui sem nenhum problema. Super User Reserved Connection, né? Ou seja, Postgres, quantas pessoas com o usuário Postgres pode se conectar? O padrão é 3, mas eu posso aumentar isso aqui, tá? Eu posso colocar mais, depende da organização, 10, 20, né? Isso de acordo com o seu ambiente, tá? Então, essas aqui são as configurações básicas que eu devo fazer, ok? Eu posso definir aqui um nome para o servidor, tá? Aqui o Bonjour Name é uma mensagem de quando você faz o restart ali, mas tem a opção aqui de nome para o servidor. Está mais embaixo. Depois a gente vai chegar nela. As demais configurações eu só vou demonstrar na aula específica de PostgreSQL.com, porque aqui é somente os primeiros comandos, tá, ok? Aí a gente vem aqui a parte de Authentication, parte de SSL, tá vendo?
né? Então, são várias configurações avançadas que eu posso fazer. Ele só aceitar a conexão com certificado. Se eu marcar SSL on, eu devo aqui fazer uma configuração de um certificado, tá? Então, é uma parte mais avançada. Ele vem outra seção, né, chamado UOL, né? O UOL é a parte de memória, Resource Usage, né? Resource Usage Except UOL, né? Falei errado, né? Aqui é a parte de resource, né? A parte de memória, de temp buffer, a gente vai ver isso aí, tá? A parte de alto vácuo, except UOL, porque eu tenho uma seção somente para o UOL. Então, aqui eu vou definir a parte de configuração de uso de memória do servidor, ok? A gente vai ver outra seção, Write Ahead Log, tá? O Write Ahead Log é no que se refere ao log de transação, né? O PostgreSQL trabalha no modo ACID, ACID, né? Onde a gente tem, né, uma série de recursos que geram consistência para o banco. Então, aqui eu venho aqui e faço configurações de UOL. Eu não vou fazer nenhuma configuração aqui agora, mas para configurar, né, a replicação eu preciso mexer, para fazer um sistema de arquivamento de UOL, né, para que eu possa fazer um backup PTR, que é o Point in Time Recovery, onde eu consigo voltar no tempo, eu devo também trabalhar com essa área aqui, ok? Então, aqui é referente à parte de wall, né? Max wall size, min wall size, a gente vai entender isso aí. A parte de arquivamento, eu posso iniciar aqui, colocar pela arquivar os meus logs de transação em um diretório separado, tá? Aqui eu vou especificar o comando Linux, né? Que vai ser utilizado, né? Normalmente se utiliza o CP, tá? Mas eu vou comentar aqui que eu não vou fazer o arquivamento nessa aula, ok? Arquivamento timeout, eu estou mais demonstrando o arquivo, tá, ok? A parte de replicação, o PostgreSQL, ele já vem com uma parte de replicação nativa no próprio banco, tá? Chamado Hot Standby Stream Replication, né? Então, o que seria a replicação? Seria você ter dois servidores, né? Um servidor se comunicando com o outro, né? Caso um servidor tenha problema, o outro servidor passa a assumir ali, entendeu? Então, a parte de replicação seria isso. Eu configurar o master, configurar o slave, tá? Existem outras ferramentas, pessoal, de replicação. O RampMGR é uma aplicação muito conhecida. A versão paga do Enterprise DB também tem uma ferramenta de replicação, tá? Então, nós temos várias vantagens aí, né? No que se refere à replicação. Tem uma chamada Slowly, eu já trabalhei com ela no passado, uma replicação muito antiga, que está em desuso, tá? A parte de query tuning, eu posso fazer, pessoal, a parte de tuning, a configuração de query tuning, diretamente aqui no Postgres. Eu consigo definir aqui no Postgres a parte de query tuning, uma parte complexa, né? A gente tem que ficar testando o que vai dar o melhor resultado, tá? Então, no curso lá de DBA Sênior, a gente entra no query tuning, ok? Outra seção, Report and Logging, né? Todo banco de dados gera log. Não tem nenhum banco de dados que gera log. Log que eu falo é o seguinte, pessoal, eu tenho que ter um log para me identificar erros, para me identificar atividades, para me fazer auditoria. Então, por exemplo, eu posso configurar o log de uma forma, se a pessoa digitar um comando errado, vai para o log. A pessoa pagou um banco, vai para o log. A pessoa fez um select, vai para o log. Então, o log ele é bastante interessante, né? Eu tenho ferramentas que analisam erros no banco de dados através do arquivo de log. Então, report and log seria essa função aqui. Então, eu vou configurar a parte de log, né? Então, when to log, quando fazer o log, tem vários níveis. Se eu colocar um nível muito baixo, eu vou ter um log pequeno, mas um log pobre, com poucas informações. Se eu já coloco um log mais avançado, coletando tudo que acontecer de erro, eu vou ter um log rico de informações, mas um log muito grande para uma análise, né? Então, sempre quando você vai procurar um erro aí, você vai no log, tá? Você vai no log, né?
Temos aqui Process Title, né? Eu comentei ali, acho que no começo, né? Eu posso definir o nome para o cluster do cluster, aqui em Cluster Name, eu venho aqui e coloco o nome para ele, vou colocar ele aqui de server curso, né? Eu vejo que tem que ter o restart. Quando eu restartar o servidor, ele vai chamar server curso, tá? Posso também colocar um título aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui também, update process title. A parte de estatística, né? O banco sempre trabalha com estatísticas, isso para ter para um melhor desempenho. Então, aqui eu consigo configurar a parte de estatística. Vácuo. Pessoal, o vácuo, eu vou explicar isso mais à frente, é o seguinte. O banco de dados do Postgres, né? Ele trabalha de uma forma um pouco diferente dos demais bancos, né? Quando você faz ali um update ou um delete de uma linha, de uma tupla, né, de um registro no banco de dados, efetivamente o Postgres não apaga aquela linha. Ele apenas marca aquela linha como uma tupla morta. Tá? Ele apenas marca aquela linha como uma tupla morta e aquela linha fica ali, né? E com o tempo aquilo vai ocupando espaço no banco. Tá? Então, o alto vácuo ele faz uns recursos aí, né, de limpeza de tupla morta, de reciclagem de tupla morta, a gente vai entender isso aí. Ele também faz a parte de atualização de estatística, tá? Então, quando você insere uma grande quantidade de dados, ou você acaba de restaurar um banco de dados, as estatísticas do banco de dados restaurado é zerada, né? Quando você insere uma grande quantidade de registro no banco, a parte de estatística é zerada. Então, o alto vácuo aí, ele serve para quê? Ele serve para poder fazer essa atualização de estatística, essa limpeza de tupla morta, e aí eu vou configurar ele de acordo com a minha aplicação. Aqui eu consigo fazer uma configuração para todo o cluster, mas existe a possibilidade de eu fazer também uma configuração por tabela, eu posso, por objeto, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer uma configuração que vai ser aplicada para todo o cluster, mas a tabela XYZ, eu vou ter configurações específicas para elas, de acordo com o meu ambiente. Então, o Postgres, gente, ele vem numa configuração padrão. Ele vem ali numa configuração padrão, né? Uma configuração padrão que vai atender a maioria das aplicações. Mas, por isso que tem o DBA, cada aplicação é uma aplicação, né? Então, eu vou ter ali, né, aplicações onde eu vou ter que modificar o alto vácuo scale factor. Vou até explicar esse item aqui, ele é interessante. O que é o alto vácuo scale factor? É o seguinte, o alto vácuo é um processo que ele se starta de forma automática. Ele dá um start ali de forma automática. O alto vácuo scale factor é o quê? Ele vai identificar qual porcentagem de dados daquela tabela foi alterada e, a partir daí, ele vai disparar o processo de alto vácuo. Aí eu falo com vocês uma coisa. Beleza, tudo bem, Fabrício. Então, eu tenho uma tabela lá de 1 GB. 1 GB. Então, a partir se deixei 0,2, quando essa tabela ultrapassar 200 MB, que é 20%, né, de 1 GB, o alto vácuo vai ser acionado. Então, alto vácuo que ele fez. Tudo bem, eu deixo isso aqui como padrão. Então, uma tabela de 1 GB, né, a parte de 200 megas, ele não é 200 megas, porque 1 GB é 1024, então 200 e pouquinho, né? Ele vai disparar o processo de alto vácuo, que vai fazer o quê? Limpeza de tupla morta, atualização de estatística, tá? Atualização de estatística. E se a tabela tiver 30 tera? O alto vácuo só vai disparar após 20% de 30 tera. Ou seja, eu vou ter um processo extremamente pesado e oneroso, né?
que vai ser disparado numa tabela de 30 tera. Então, o que acontece? Eu devo deixar nessa situação 20% aqui para todo o ambiente, mas aquela tabela específica de 30 tera, eu consigo definir para ela um alto vácuo só dela, um alto vácuo para ela, para que ela faça entre nesse recurso, tá? Então, é a parte de alto vácuo que a gente vai ver, clientes connection default, né? É a parte de conexão, então eu consigo fazer auditorias aqui, né? Na parte de conexão, time zone, na parte de collation, que é a parte de idioma, lock management, né? O lock management é o que? Eu trabalho com locks, né? Com locks, deadlocks, né? Eu posso fazer configurações de locks em tabela, é um assunto complexo a parte de lock, né? Você tem um deadlock, você tem um lock, né? Então, por exemplo, quando você faz uma inserção de dados em uma tabela, você gera um lock, mas um lock padrão, um lock comum de inserção, né? Eu tenho o deadlock, que seria o quê? Duas tabelas que ficam travadas ali uma com a outra, porque uma fica dependendo da outra para que a transação se finalize. Então, tem essa parte aí também, né, do deadlock. A parte de version e compatibility, né? Então, eu posso estar utilizando configurações de configurações onde o banco está numa versão 13 e eu vou ter operações ali com o banco numa versão 12, uma versão anterior, e eu vou definir a parte de compatibilidade de array, a parte de compatibilidade de collation, tá? Então, erro range, né? O que ele vai fazer com o tipo de erro, tá? Com o tipo de erro. Config file includes. O que é o config file includes? Eu posso incluir um arquivo adicional de configuração, que é o config file includes, tá? Algumas aplicações isso é possível. E customized options, eu posso fazer operações customizadas aí no Postgre. Então, a gente deu um basicão aí, eu não entrei em detalhe, vocês viram que o arquivo é gigantesco, né? No curso sênior, a gente vê cada parâmetro aí, mas aqui no curso, nessa aula que vai estar no curso júnior e no curso pleno, nós iremos ver até essa parte aqui, tá? Então, eu dou um ESC, WQ, então, e o que aconteceu? Pronto, né? Eu salvei o arquivo, certo? Para que as configurações elas entrem, né, em funcionamento, para que as configurações entrem em funcionamento, eu vou entrar aqui no PSQL, tá? Não seria bem isso, né, pessoal? Porque o que acontece? Se eu vim aqui no PSQL, tá? No PSQL e usar este comando aqui, ó, que é o reload, quais configurações vão entrar em andamento? Somente as configurações que não requerem o restart do sistema. Aquela configuração inicial que eu coloquei ali, que ele pode escutar de vários IPs, né? De vários IPs, ela só vai ser possível, entendeu? Ela só vai ser possível através do restart. Então, o comando de restart é esse aqui, ó. Vou dar um paste aqui. Ele vai pedir a senha. Eu vou fazer o restart pelo usuário root aqui. Restartou. A partir de agora, ele está agora lendo aí, né, as configurações, tá? Né? Ele fez o reload das configurações aí do que eu fiz no PostgreSQL.conf.
ok? Pessoal, a aula ficou um pouco extensa, eu vou parar a aula e na próxima vamos voltar com pghba.conf, ok? Então vamos lá e até mais, pessoal.